E aí, Titi na área, tamo junto, essa é a aula 3, nosso encontro 3 aqui no Start Digital. Eu vou te falar uma coisa, essa aula é sobre mover. O que é mover? Vem da movimentação. Existe um grande mover acontecendo, talvez você não tenha percebido, esse é o mover 2030. O que é esse 2030? Começou em 2020 e o ano deu um pulo. Ao invés de pular para 2021, pulou para 2030 e a gente antecipou 2030. Comportamento de consumo, a forma que as pessoas estão se relacionando, a forma que elas estão se expondo. E é sobre o mover que eu quero te falar. Então o mover foi uma movimentação no tempo. Esse mover ele é bem simples. As coisas não serão como você acreditava que elas eram. Elas já mudaram. Algumas pessoas já quebraram porque não entenderam esse mover, esse grande mover de dados, é a revolução de dados. Que é esse mover. Então, essa pequena mudança que aconteceu nesse último ano com pandemia revela como a gente se comporta numa crise. Salomão falava o seguinte, ainda fala, né, mesmo morto, porque ele escreveu Provérbios, ele falava que é na crise que se conhece um fraco. E eu vou te dar uma dica. A gente fala assim, nós estamos no mesmo barco. E não é verdade. Nós estamos na mesma tempestade. Só que aí você tem a escolha. Você está afogando? Você está comercializando barco, motor, você está ensinando pessoas a navegar, você está surfando, você está afundando, o que você está? Eu sei de uma coisa, essa analogia que eu vou te falar agora é uma das coisas que mais me chocou na vida inteira, minha vida inteira. Por que o oceano é igual? A gente está lado a lado por um tempo, só que você vai a 5 km por hora e eu vou a 60, por exemplo. Por que isso acontece? Porque eu sei usar o vento ao meu favor, eu sei mudar a direção das velas, eu tô afim de fazer, eu tô com energia, eu tô com disposição, você vai só se for na sorte. E aí tá o detalhe, a gente não tá no mesmo barco, estamos na mesma tempestade. O que você tem que aprender é que dá para mudar, dá para ser promovido na tempestade. Dá para você, de fato, começar a fazer coisas diferentes. Então você tem que aproveitar a crise. Ah, Pablo, mas muita gente está quebrando. Elas vão quebrar mesmo sem aproveitar ou não, porque a riqueza na crise muda de mãos. Tem um exercício que você faz assim, ó. Tá aqui sua mão, você tá na posição de receber. Quando a pessoa fala crise no jornal, você faz assim, ó. Você apavora e tira a sua posição de receber para perder. Receber, perder. Por que é perder? Porque algo vai cair na sua mão, vai escorrer. Aqui, ó, algo vai cair na sua mão, vai preencher o seu espaço e vai transbordar. Então você tem que ficar com a mão assim, ó. Então uma pessoa que acredita, por exemplo, no que a mídia vive falando sobre crise, ela não dá conta de ficar assim, ela tem que ficar assim, ó. E aí tá o grande lance, esse grande mover. É um mover de manifestação de riqueza. Anota assim, ó, crise é um grande mover de transferência de riqueza. A terra não fica pobre nunca na vida, nunca. Ela fica mais rica cada vez mais. A gente descobre coisas novas, tem nomes que eu vou te falar, por exemplo, grafeno, nióbio. São coisas que você nem imagina o que é, porque você não viu ninguém falando que mexe com esse tipo de coisa, que você descobriu pouco tempo na Terra. Só que é tanta riqueza que a gente ainda nem descobriu. O que eu quero te desafiar hoje é fazer uma tarefa. A tarefa é bem simples. Se a gente der um salto, você também tem que acompanhar o salto. Por isso você está no Start Digital. Me fala o que mais dá vontade de você fazer, dessas todas as habilidades aí do digital. O que até agora te dá mais vontade? Quero que você olhe nessa tarefa. As habilidades digitais, sem preocupar com nada. Se você não fez um teste, tem um cheat teste aí, você vai fazer. Eu vou pedir para a equipe colocar o link aí. Se você já fez, você já sabe, você vai estudar sobre isso. Então você vai namorar 3 das 12 habilidades digitais para você começar a estudar sobre elas. Você vai estudar 3 e nós vamos começar a testar uma. Eu quero que você se envolva com isso, eu quero que você estabeleça prioridade nisso, fechou? Tamo junto até depois do fim. E você vai começar a fazer coisas novas que você não fez ainda. Você vai fazer sua venda na internet aqui no Start Digital, eu vou te preparar para isso. Nós vamos falar do seu Instagram, do seu posicionamento e o negócio vai mudar, fechou? É óbvio, né, que você vai levar isso para transformação. Tamo junto até depois do fim. É nóis, não olha para trás.